1º de julho de 1994, portanto, há exatos 30 anos, começou a circular no Brasil uma nova moeda, o real. E essa edição do Jornal Hoje começa com a estreia de uma série de reportagens especiais sobre como surgiu esse plano econômico que marcou a história do Brasil. A inflação já era um grande problema durante a ditadura militar e você vai acompanhar comigo aqui no nosso telão, dá uma olhada, ó. Mas ela explodiu entre as décadas de 1980 e 1990. Foram vários os planos para tentar estabilizar a economia. Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Collor 1, Collor 2, tá vendo? Na década de 1980, a inflação ela passou dos 20% ao mês. O número que hoje parece absurdo era só o começo de um problema que ainda estava por vir. Em 1990, o índice bateu em 82% ao mês, devorando salário, renda, o poder de compra das famílias brasileiras. No gráfico fica muito claro isso aqui para você, o que é essa inflação completamente fora de controle, essa parte em marrom aqui, tá vendo? Essa onda que vai fazendo de inflação. 1994, a gente já começa a perceber que a onda some, desaparece. Isso tudo aqui já é o efeito do Plano Real na economia. Para a gente ter uma ideia, dá uma olhada como é que ficou a inflação durante a crise financeira de 2008, em 5,9%. Quase a gente não consegue ver nesse nosso gráfico. Só que até chegar ali, o país teve 13 ministros da Fazenda e os brasileiros conviveram com a chamada hiperinflação. Um país com inflação, o pobre fica mais pobre e o rico mais rico. As famílias mais carentes, elas sofrem mais por não conseguirem se proteger, né, desse fenômeno inflacionário explosivo. Então era muito difícil, né, viver naquela época, principalmente com os sucessivos planos econômicos que tentavam controlar a inflação, né? Nossa jornada começa há exatamente 30 anos, quando os brasileiros enfrentavam a hiperinflação. Preços subindo a todo instante, sem controle, prejudicando a renda e a vida das famílias. No dia 1º de julho de 1994, entrava em cena o real, uma tentativa inovadora, radical, que mudou o rumo do país. Estamos na zona leste de São Paulo. Oi, seu Zé Carlos. Boa tarde. Tudo bem? Vamos entrar. Muito prazer. Prazer receber vocês. Obrigada, com licença. José Carlos vive sozinho e controla as próprias finanças. E lembra dos 24 anos em que trabalhou como operário na indústria. Tudo anotado nas carteiras de trabalho. A inflação, para mim, ela é um desastre na vida principalmente do trabalhador, porque todo mês ele perde, porque ele recebe um aumento no mês de database dele. Mas durante aqueles meses, até chegar a database dele, a inflação está comendo todo o salário dele. Ao longo dos anos, o Brasil teve sucessivos planos econômicos para tentar controlar a inflação. E com medidas radicais, como congelamento de preços e até confisco de dinheiro. Mas o custo de vida continuava em alta, com preços subindo sem parar, atingindo as pessoas e as empresas. No período de um ano antes do Plano Real, a inflação acumulada no Brasil chegou a quase 5.000%. Um ano depois, com o plano em vigor, caiu para 33%. Pedro Malan foi ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique. Antes do Real, ele atuou como negociador da dívida externa brasileira. E conta que nunca foi fácil explicar a hiperinflação no Brasil para os credores. A inflação é como se fosse um país, sabe, meio viciado em droga, meio bêbado. Era assim que várias pessoas do mundo interpretavam. Como é que esses caras conseguem conviver com uma inflação que vai de
de 20 para 40, para 100, para 250, para 1.000, para 2.000. Agora, imagine o desafio de medir o índice de inflação com preços variando ao longo de um mesmo dia. Nós viemos aqui no IBGE saber como isso foi feito durante a transição para o real. Esse acompanhamento tinha que ser feito muito de perto para a gente captar essa variação de preço de uma maneira bem precisa. Os preços eles eram coletados diariamente e aí, com base na comparação com o mês anterior, a gente podia medir, aferir quanto que tinha sido aquela alta de preço ao longo daquele mês. Um trabalho desafiador, mas importante para as famílias. Num período, por exemplo, de hiperinflação, em que a escalada de preços é explosiva, as famílias acabam perdendo a referência dos preços relativos. E isso acaba prejudicando, atrapalhando as decisões de consumo das famílias, as decisões de investimento. Então, a produção desses indicadores e a divulgação ajuda tanto as famílias a entenderem o fenômeno, como também os formuladores de política econômica para a tomada das melhores decisões. Olha o valor, R$17,99. Até hoje elas estão em campo. O movimento das donas de casa de Minas Gerais marcou a transição para o real. No governo Itamar Franco, elas se reuniam, checavam se os preços estavam subindo nos mercados e faziam muito barulho. Quando a gente chegava no supermercado, qualquer lugar que a gente fosse, estava aquele pessoal com aquela maquininha remarcando os produtos, era um sufoco, sabe? A gente queria que os preços, pelo menos, não subissem tanto igual é. Depois do real, a orientação mudou. Uma das coisas que a gente trabalhou muito foi mostrar que não precisava mais fazer os estoques. Então, aqueles freezers enormes que todo mundo tinha para reservar aquele mundo de coisa para ganhar um pouquinho da inflação, não precisavam mais. A estabilização dos preços trouxe uma consequência imediata: a rápida expansão do consumo de alguns alimentos, antes considerados de luxo. E o primeiro a entrar para o cardápio das famílias de baixa renda foi o iogurte. O consumo de iogurte cresceu 86% nos primeiros 3 anos do real. O de queijo também subiu e o frango virou um dos símbolos do plano. Às vezes o peito, às vezes é coxa. Hoje a gente vai fazer filé de peito. Aí a gente tempera e vai pro forno, né? Esse frango é frango ao molho de mostarda com limão. Na família da Neila, depois do real, o frango não saiu mais do cardápio. Antes do real, a gente só comia frango final de semana. Hoje você consegue consumir frango durante a semana, o dia que você bem quer. Hoje eu quero comer frango, então você vai e come. Enquanto a Neila prepara o almoço de domingo, o Igor, filho dela, de 30 anos, mesma idade do real, diz ser impossível entender o que era viver com hiperinflação. Não consigo realmente imaginar essa loucura, né? Vamos dizer assim, tá um valor de manhã, à tarde tá outro. Eu não consigo imaginar essa loucura, gente. Finalmente, almoço pronto, uma prece e... Mesmo com a estabilização dos preços, a inflação nunca deixou de ser uma preocupação das famílias. E 30 anos depois, ainda exige ajustes no comportamento do brasileiro. O brasileiro que conviveu com a inflação antes do Plano Real, ele ainda tem aquela cultura do consumo imediato, né? Ele gasta muito no cartão de crédito parcelado, né? Isso porque ele ainda está acostumado, né? Ainda vive um pouco o trauma de uma época em que era impossível você planejar a compra de um bem, né? Imaginando que aquele bem não fosse triplicar ou quadruplicar de valor. A dificuldade é fazer com que o brasileiro agora aumente sua capacidade de poupança, né? Dado que o hábito de gastar o dinheiro, né, para exatamente se ver livre daquilo que é perder valor, ainda não se descolou completamente dos brasileiros mais antigos, né? Mesmo após esses 30 anos de Plano Real. Seu José sabe que a conquista da estabilidade foi difícil e precisa de vigilância. O Plano Real é real. A gente pode ver os países vizinhos nossos que enfrentam crise inflacionária, o que passa a população deles, e a nossa é bem mais tranquila.
Eu tenho fresco na memória essa situação de remarcação de preço nessa época de hiperinflação. Se ia no supermercado era isso, 3, às vezes 4, 5 vezes ao dia, aquela maquininha trocando etiqueta. Muitas vezes você chegava no supermercado e falava, escuta, tem algum produto ainda que você não botou a etiqueta nova? Dá para eu levar com a etiqueta um pouco mais antiga, de algumas horas atrás, para ver se você conseguia economizar um pouquinho? Então era inacreditável, né? Como os preços iam subindo e a renda, o salário, nada conseguia acompanhar essa escalada, essa loucura de hiperinflação. Você viu aí agora há pouco, né, no fim da reportagem, falando dessa questão dos países vizinhos, né? Como tem muito país aqui perto da gente ainda sofrendo com a inflação. Então amanhã a nossa série especial sobre os 30 anos do Plano Real vai mostrar exatamente isso. Como é que é viver num país com uma inflação descontrolada até hoje. Nossos repórteres foram até a Argentina, ouvir as pessoas nas ruas. Não, acá é desastroso. Como um aposentado de 70 anos que complementa a renda afiando faca. A artista plástica que vê uma cena que já foi comum no Brasil. Preços remarcados até 3 vezes por dia no supermercado. Se não tivesse este comedor, estaria pedindo nas portas das igrejas. Professor que engrossa as filas dos restaurantes populares. Tome, a você. E o brasileiro que trabalha numa loja que aceita pagamento em Pix e em reais. Muchas gracias, gracias. É a história de um país que já foi rico. Afinal, o que aconteceu? O que dizem os economistas? Pergunto o que explica a inflação na Argentina. Um suspiro veio antes da resposta. É amanhã, na segunda reportagem especial da série sobre os 30 anos do Plano Real. Esse QR Code que você vai ver aí na sua tela, tá vendo aí, ó? Te leva para o primeiro episódio do novo podcast do G1, que também fala dos 30 anos do Plano Real. O último plano, né? Mergulha nos bastidores da criação da moeda. O episódio inicial mostra as tentativas frustradas de conter a inflação na segunda metade dos anos 1980, a ilusão do congelamento de preços, o desabastecimento no comércio, os fiscais do Sarney mandando prender gerentes de supermercado. Essa série, apresentada pela jornalista Renata Ribeiro, mostra um enredo cheio de reviravoltas. As movimentações políticas que levaram ao plano econômico, responsável, né, por derrubar uma hiperinflação de até 2.000% ao ano. E o podcast também ouviu cidadãos comuns, jornalistas e economistas que lideraram a criação do Real. Tá imperdível. Te convido então aí para participar, para ouvir e para conferir.